E a gente ainda tem a famosa tempestade perfeita, né? A É. gente tem reforma tributária, envelhecimento do canteiro, né? Ou seja, os nossos funcionários de canteiro estão batendo seus 42, 43 anos de idade média, ou seja, já não são mais meninos, né? A gente não está conseguindo renovar o canteiro, É. e junto com isso a gente tem essa questão, né, de uma certa, um certo aperto na oferta de dinheiro. Então, se a gente falava que em algum momento a matriz ia se cruzar, eu acho que ela está chegando muito perto de se cruzar. Sim. A gente vai ver essa janela de cruzamentos acontecer entre 2026 e 2028, né? Ou seja, essa curva, ela, em algum momento, ela inverte, ou seja, a questão da mão de obra de fato vira um problema de entrega mesmo, ou seja, não vai ter mão de obra para todo mundo, né? A questão do dinheiro, ela vem casada com a questão de técnica construtiva, ou seja, quanto menos tempo de exposição de obra, menos custo financeiro eu tenho. Obviamente que isso cruza com um desafio que é a capacidade de pagamento da população brasileira, né? Ou seja, o quanto que eu consigo ter de formação de poupança nesses casos, separando aqui o médio e o alto padrão do Minha Casa Minha Vida, são questões diferentes, né? E aí a reforma tributária que vem como a cereja do bolo ou a azeitona no bolo, dependendo de como você lide com isso, né? Para fechar essa matriz. Então, essa curva, em algum momento entre 26 e 28, ela vai inverter. Acho que esse é um ponto importante de se dedicar, de estudar, né, de se debruçar sobre o tema, para você poder olhar para frente com esse cenário montado. E eu vou puxar já o próximo tema, que é justamente reforma tributária, né? A gente teve um segundo semestre com ajustes finos, mas assim, as empresas já têm que estar prontas, não é mais hora de se preparar, já é hora de estar preparado. 2026 é o ano de adaptação real oficial. E como vocês veem que as empresas, onde que deveriam estar? Falando um pouco de presente para depois de falar um pouco de futuro. Onde as empresas já deveriam estar sobre esse tema? Olha, eu vou te dizer, elas não estão nem perto. Esses dias, numa conversa, me veio uma colocação que eu achei sensacional, pelo nível que às vezes a gente esquece de alguns detalhes. Aí, eu estava num debate lá e eu disse assim, que a reforma tributária ela tem que começar, o primeiro que tem que estar envolvido é o comprador. Uhum. Porque a partir de agora, ele para comprar, vai ter que saber se o produto A, B ou C, o que carrega de imposto. Uhum. Sim. Porque ele vai ter que, na hora de fazer a cotação, não é o preço total, é o preço sem Final. imposto. Sem imposto. Sim. Aí o que acontece? Daí uma pessoa que estava nesse debate disse assim, mas peraí, antes de fazer isso, eu tenho que cadastrar esses clientes com as informações a respeito dele. Qual a empresa que tem um cadastro hoje no Brasil dos seus fornecedores, que consta o regime, o que ela é. Cadastro fiscal do. Não tem ninguém. Sabe, então vamos dizer, nós estamos extremamente despreparados para o que vem pela frente. Nós temos 2026, que vai ser um teste, que eu acho que tem que fazer, mas o pessoal tem que entrar de cabeça. E o que é só complementar um pouquinho o que o Fabrício falou antes? Nós temos aqui, ó, uma tempestade perfeita que eu vou te mostrar aqui, que é assim. Redução de produtividade. 2012, 2013, a gente bateu em 3,03, se não me engano, milhões de trabalhadores com carteira assinada. Não tinha mais gente. Uhum. Daí o que acontece? Você começa a colocar para dentro do canteiro aquelas pessoas totalmente despreparadas. Então acontece duas coisas nesse momento. Um é a falta de mão de obra. Segundo, é a baixa produtividade. A pessoa que você traz não tem a produtividade que tem aquele que hoje já está mais cansado conosco, que quando era jovem. Nem perto. E quem entra no trabalho mais tarde não vai também ter a aptidão. Não vai ter. Então é o seguinte, então, vamos dizer, nós temos um problema de produtividade que cai, ausência de mão de obra, que vai impactar no custo, e ainda nós temos um custo de produção aumentado por causa do custo financeiro. Então, ou seja, isto aqui, pessoal, estejam muito atentos, porque isto aqui é uma tempestade perfeita. Então tem que estar muito atento para isso, para não cair nessa cilada que pode acontecer logo aí na frente. E hoje a gente vem, né? Depois a Gabriela pode até confirmar isso, mas a gente vem nos últimos meses de uma curva relativamente estável de inflação de materiais. Ela não, a gente e isso é bem interessante, que quando eu fui diretor de economia do Sinduscom Santa Catarina, e eu calculava o CUB Santa Catarina.
E na pandemia, a gente viu nitidamente a inversão da curva em que o material passou mão de obra, né? Agora essa curva já inverteu de novo. A mão de obra já passou o material, né? Então a gente vê nitidamente uma pressão inflacionária por mão de obra, não mais por materiais, né? Agora, se em qualquer momento a gente vê um declínio de taxa de juros e um aquecimento de mercado, é possível que a gente tenha a volta de uma certa inflação de materiais. Essa pressão acontecer de novo. Então, tudo isso está no cenário, então por isso que eu falo que a gente está meio num pântano, né? Tem que cuidar onde pisa, então ser muito cauteloso, fazer bastante conta. Obviamente, eu não estou dizendo aqui que é para puxar freio de mão, nem para deixar de fazer as coisas, mas talvez redobrar a atenção. Você acabou de escutar parte de um episódio do Cienge Podcast da Construção. Aproveite para ouvir um conteúdo completo no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Aguardo você!